E a gente vai colocá-la agora em discussão aqui no Morning Show com a nossa dupla Adriles e Zoe Martinez. Adriles mais conhecido por muitos, né, Vini, como Ardiles. Ardiles. Certo? Que absurdo. Ardiles. Vamos falar mais sobre isso. Mas a gente vai falar sobre isso. Ardiles, eu quero saber de você o seguinte. Diga lá, querido. Essa mistura da política com a justiça. Porque se a gente for analisar, você não acha que essas duas candidaturas, tanto do Moro quanto do Deltan Dallagnol, são candidaturas que visam justamente uma imunidade parlamentar com receio de serem presos? Sim, isso é uma coisa subliminar. Mas o principal é que a Lava Jato, que é acusada de ser política, ela foi politizada. Foi politizada no mau sentido por uma oligarquia corrupta, a qual a Lava Jato enfrentou desde o princípio como mais bem-sucedida operação anticorrupção do país, que colocou corruptos, graúdos, empresários, deputados, oligarcas, o próprio presidente da República, que é o maior criminoso vivo da nação hoje, na cadeia. Ou seja, são quase 200 presidiários que a Lava Jato fez e que essa oligarquia corrupta que sempre dominou o país e de alguma forma agora domina também o judiciário, a alta cúpula do judiciário, soltou quase todos esses corruptos, demonizou a Lava Jato, criminalizou a Lava Jato, colocou a Lava Jato em frangalhos. Então a única maneira de responder, exatamente dar uma resposta a essa oligarquia corrupta, não tem outro meio. É pela via política. O Sérgio Moro, que hoje é um candidato ou ao Senado ou à presidência da República, se colocou e se acovardou num silêncio obsequioso. Não era o momento de discrição. E o único, aliás, que falou pela Lava Jato, na época que ela estava sendo demolida, foi o próprio Deltan Dallagnol. Então, essas candidaturas realmente têm um princípio de politização da justiça, mas é uma politização virtuosa em defesa de uma justiça que seja realmente justa nesse país. Então, eu saúdo tanto a candidatura do Deltan Dallagnol quanto do Sérgio Moro, ainda que tenha ressalvas à figura política meio esdrúxula do Moro, da maneira que ele saiu do governo, atabalhoada, criticando e atacando o governo sem nenhum tipo de prova cabal. Agora, a gente não pode separar o herói Sérgio Moro, o herói Deltan Dallagnol, do político. Eventualmente, na política, eles podem fazer, como legisladores, de alguma forma, eles podem fazer voltar à legislação, ao executivo, os seus poderes devidos, porque o judiciário, na figura do Supremo Tribunal Inquisitorial hoje, manda, julga, legisla. Ou seja, ele usurpou os poderes dos outros dois poderes que configuram a tripartição da democracia. Então, é com muito bons olhos que eu vejo a candidatura dessas duas figuras, ainda que com ressalvas à figura do Sérgio Moro. Eu não consigo entender como é que você apostou R$18 mil comigo, justamente bancando uma candidatura de Sérgio Moro à presidência da República, se você acabou de dizer aqui neste programa matinal, na Jovem Pan News, que as duas candidaturas são candidaturas com medo de serem presos. Não, no medo de serem presos. Primeiro, qualquer um tem medo de ser preso. Qualquer um, Paulo, qualquer pessoa... Não faz sentido o Sérgio Moro ser candidato à presidência da República se a primeira coisa que ele precisa fazer é evitar ser preso. Paulo Matias, ele vai pro Senado. Por que existe um risco de ser preso? Porque existe uma justiça leniente em relação à corrupção e uma justiça injusta com aqueles que combateram a corrupção. Essa imunidade parlamentar é uma coisa em respeito à democracia. Você tem um Alexandre de Moraes que está prendendo pessoas, calando pessoas, perseguindo pessoas sem devidos processos legais. Você tem o Gilmar Mendes que fala horrores de Sérgio Moro. Você tem o Supremo Tribunal Federal que virou uma ditadura togada que persegue qualquer princípio de justiça real ou de conservadorismo, e não é só bolsonarista, é a Lava Jato, a mais brilhante operação anticorrupção, que é representada nas figuras hoje do Sérgio Moro e do Deltan Dallagnol, que são heróis da República. Então existe uma inversão, e essa imunidade parlamentar aliada à ação parlamentar, ou à ação do executivo, no caso do Sérgio Moro, se ele for candidato a presidente, é uma resposta, mais uma resposta, a essa oligarquia moralmente incorrupta que domina hoje o judiciário. Mas não teve atuação política por parte deles também na Lava Jato? Essa é uma questão... Isso está se mostrando agora. Essa é uma questão, com a entrada deles isso na política. Isso é uma resposta política, porque eles foram cerceados das suas atividades. Mas o Moro entrou no governo Bolsonaro logo depois que o Lula foi condenado. Essa dicotomia. Qual que é o problema? Ele fez a condenação do Lula, o Lula saiu da eleição e no ano seguinte ele entra no lugar do candidato que venceu a eleição no governo? Esta divisão, Vinícius Moura, entre justiça e política é arbitrária. Claro, cada um no seu cada qual. Mas no momento em que
o STF se torna um órgão político de perseguição política, a politização da Lava Jato é em resposta a essa politização. E é claro, para dar uma resposta mais ampla, que Sérgio Moro e tanto Deltan Dallagnol sabiam que o PT orquestrava e dominava e comandava o maior esquema de corrupção da história. Então, eles tiveram que agir de alguma forma política, mas virtuosamente política, sem atropelar, sem atropelar nenhuma lei constitucional. Então os fins justificaram os meios. Não, mas não atropelaram nenhuma lei. Nenhuma lei. É simplesmente conversa de procurador com juiz não é atropelo às leis. Isso é da tradição judiciária brasileira. Eles não atropelaram nenhuma lei. E colocaram políticos graúdos como presidente atrás das grades com fartura de provas e, outra coisa, condenados em várias instâncias por dezenas de juízes. E aí entra no governo do candidato que foi beneficiado com isso. Qual é o problema? É o seguinte. Nenhum. Hoje, na minha avaliação, Moro e Deltan estão em primeiro lugar buscando não serem presos. Não é só isso. O jogo virou contra eles. Isso é uma redução. O jogo virou contra eles. Mas você torce pra quem nesse jogo? Tô dizendo que eu torço, Adriz. Você faz análise. É análise que ele tá fazendo. De torcida. Eu não tô torcendo aqui. Entre a Lava Jato e o STF, eu torço pela Lava Jato. Mas peraí, o ponto é o seguinte, irmão. Vamos colocar as coisas aqui. Vamos colocar as coisas aqui, eu vou passar pra Zoe. Olha o que tá acontecendo. Se a gente for analisar em anos anteriores no Brasil, nós tínhamos o combate à corrupção acontecendo de verdade. Exatamente. Polícia Federal na rua. A galera, povo. A gente tinha isso no Brasil. E a gente tinha o quê? Sérgio Moro como herói nacional. O que estava acontecendo com a Lava Jato? As condenações estavam acontecendo. Isso aí. Corruptos estavam indo pra cadeia. Joia. Beleza? Certo? Perfeito. Certo. Bolsonaro ganhou a eleição. Isso Moro aí. virou ministro. Certo? Perfeito. Moro saiu do governo. No momento em que Moro sai do governo, o que começa a acontecer? Começa a acontecer o que você já falou aqui nesse programa. A demolição da Lava Jato. Descondenações. Isso aí. As descondenações. Então, o seu Lula passou a ser o santo. Isso aí. Certo? O seu Lula passou a ser candidato à presidência da República. O seu Lula passou a organizar o negócio politicamente. Promovido pelo STF. Os corruptos saindo da cadeia e a Operação Lava Jato sendo cancelada dia após dia. Perfeitamente. Qual é o próximo passo desses caras, Drilinho? Sim. É a prisão de Sérgio Moro. Mas isso é horrível. É óbvio. Mesmo sem prova, sem nada. Eu tô falando isso. E o Moro já enxergou isso. Mas eu tô falando isso. O Moro, gente, o Moro e o Deltan já enxergaram isso. E o que eles precisam agora? Garantia, imunidade parlamentar. Sim, Paulo, é a única maneira deles se protegerem. Mas eu tô falando assim, é uma proteção. Concordo plenamente com você. O último passo, ainda mais pro Sérgio Moro, que é visto como um juiz parcial pelo... Enfim, não vou nem dizer o adjetivo, pelo Gilmar Mendes. Realmente é uma proteção, é um escudo de uma prisão arbitrária e ilegal que vai coroar uma série de prisões arbitrárias e ilegais perpetradas pelo próprio Supremo Tribunal Federal, que vai coroar uma série de solturas arbitrárias e ilegais de corruptos como o Lula, perpetradas pelo Supremo Tribunal Federal. Só que o meu ponto de divergência, de ampliação, na verdade, essa discussão, é que eles não querem só não ser presos, eles querem voltar a um princípio de justiça que foi carcomida pelo órgão supremo da justiça, o Supremo Tribunal Federal, que inverteu o princípio de justiça colocado pela Lava Jato e está colocando políticos graúdos à solta e está querendo prender heróis nacionais como o Deltan Dallagnol. Só não se esqueçam que a desidratação do combate à corrupção partiu do governo Bolsonaro também. Como é que é? A desidratação do combate à corrupção partiu do governo Bolsonaro também. O governo Bolsonaro tem uma grande atitude no combate à corrupção, que é não ser corrupto. Agora, eu concordo. Ele foi leniente e ausente nessa demolição da Lava Jato. Que era uma pauta do governo. A gente vai voltar a falar justamente desse combate à corrupção com o governo Bolsonaro, mas para ser justo com a nossa Zoe Martins, eu quero a avaliação dela sobre essa candidatura do Deltan. Então, tem um ponto que vocês não tocaram, que é sobre a quarentena, que eu acho muito importante. Ela passou na Câmara, foi aprovada no Código Eleitoral pela Câmara, agora está no Senado. Que vai impedir é muito importante. De juízes, né? Porque corre o risco de algumas pessoas se aproveitarem do cargo para se fazerem politicamente. E é isso que a gente está vendo aí. Eles podem perseguir políticos que não gostam para ganhar seguidor, para ganhar fama, notoriedade e logo ganhar eleição. Agora, essa quarentena está no Senado, não foi aprovada ainda, provavelmente será aprovada, mas para a eleição do ano que vem não vai valer. Infelizmente. Mas eu acho muito importante que tenha essa quarentena, porque é isso que está acontecendo. O Dallagnol ganhou muita fama, muita notoriedade. Você é a favor da quarentena? Você é a favor da quarentena? Eu sou a favor de promotor, procurador e delegado. Juízes. Por que você não é, Adrilinho? Porque é uma bandeira
é lógica de tirar o Moro e tirar o Dallagnol. É uma coisa oportunista e absolutamente... Mas se os caras não, evita que eu vou perseguições políticas só para ganhar notoriedade. Todo mundo pode se candidatar, é um princípio constitucional, legítimo. Mas nesses casos eu não quero que qualquer juiz ou qualquer procurador ou qualquer advogado, qualquer pessoa do Brasil tenha que ter uma quarentena. Todo mundo tem projeção, alguém da mídia, um apresentador. Eu ia falar isso, da Atena, por exemplo. Olha, gente, mas não dá pra comparar o cara. Mas o cara tem poder de Estado. O cargo de procurador, mas ele tem a opinião sem falar junto. Todo mundo vai poder falar. Vai lá, Adriles. Não, eu acho que é uma prerrogativa grave você colocar uma quarentena para um determinado cargo, seja juiz, seja advogado, seja ator, seja midiático, seja jornalista, todos esses implicam um tipo de reverberação de influência midiática. Influência midiática maior ou menor na legislação, em qualquer princípio. Um cara que é presidente, por exemplo, não tem que fazer quarentena para se recandidatar a presidente. É óbvio que ele leva uma vantagem. É óbvio que um deputado que vai buscar a reeleição leva uma vantagem a quem nunca buscou uma eleição como deputado. Então, assim, se todos os cidadãos são iguais, ninguém tem que fazer quarentena. E o que você acha, Paulinha? Eu quero ouvir você também. Eu concordo com o Adriles no sentido de que, por exemplo, da Atena, tudo bem, ele não é um juiz, ele não pode perseguir através de processos ou de demandas de prisão, esse tipo de coisa. Mas ele está todo dia na televisão apontando o dedo para isso, para aquilo, fazendo defesas, falando a opinião dele. Ele tem uma visibilidade. Claro. Ele não teria, então, que Gente, também passar por uma quarentena? Não sei, tô dizendo, ele pode todo dia falar, você, prefeito dessa cidade, é inútil, você, presidente desse país, que droga. Ele tá lá com a opinião pública, mexendo com a opinião pública. O trabalho dele tem a ver com isso de opinião. Agora, procurador, promotor, delegado, faz concurso. Eu entendi o que a Adriles falou. Eu acho que faz um pouco de sentido também. Mas esse é o meu ponto do Moro. Tudo bem que vocês discordam, mas o cara era o juiz da Lava Jato. Condenou o Lula, que era o candidato que competia com o Bolsonaro em 2018. O Lula é condenado, sai da eleição, o Bolsonaro ganha e ele entra no governo no ano seguinte. O erro do Moro, na minha avaliação, foi ter entrado no governo Bolsonaro. Foi, Ele não é imoral, mas ele joga no lixo essa credibilidade. Ele podia ter esperado. O jeito que ele saiu. Eu concordo com as duas. O jeito que ele saiu, foi aí que ele ter entrado no governo Bolsonaro foi um princípio dele achar que iria combater mais fortemente a corrupção. Ele tem um ressentimento que o Bolsonaro deu uma escanteada nele, tolheu seus poderes, tirou o COAF da produção, queria desmembrar o Ministério entre Segurança e Justiça. Ele ficou meio receoso em relação à própria vaidade. Mas corrobora a tese, Adriles, que ele prejudicou o candidato para beneficiar o outro. A pergunta do Vini é muito importante e se soma ao questionamento do Paulo. O Paulo falou assim, eles estão querendo ser candidatos também, a meu ver, para não ser presos. É claro que esse impedimento do Moro e do Dallagnol de serem candidatos, impondo essa quarentena esdrúxula, nesse momento da história da democracia brasileira, é mais um aditivo que torna suspeita a atitude do Supremo Tribunal Federal e outras instâncias judiciárias suspeitíssimas que querem colocar Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, heróis na história de combate à corrupção, na cadeia. É o princípio da inversão da justiça. Na minha opinião, o Moro saiu do governo com o objetivo de ser candidato. Bolsonaro se elegendo, Lula se elegendo. Sim. Vocês podem ter certeza que o próximo passo, se o Moro não ganhasse uma eleição para o Legislativo e não disputasse, é cadeia. Não, eu concordo. É o próximo passo, é cadeia. É o carrasco travestido de justiça. O Supremo Tribunal Federal querendo prender quem combateu a corrupção. O que eu acho que vai acontecer. Não, o que é esperar de uma justiça que libertou o Lula, inocentou Lula. O Lula foi condenado em várias instâncias, está aí solto, livre, solto, pré-candidato. O que é esperar de uma justiça que fez isso? Pode prender a qualquer momento qualquer sem provas, sem nada. É a justiça brasileira promovendo a injustiça. Arbitrário. Que mais, Paulinha? É isso, acho que a discussão é boa e vale pensar, mas fiquei um pouquinho pensativa com o que disse o Adriles mesmo. Acho que também quem é figura pública está ali mexendo com essa opinião, opinando e quem sabe já saindo aí com alguma vantagem para alguma corrida de cargo eleitoral.